A trama da redução populacional, parte 2. No artigo anterior falamos sobre como se deu a disseminação de ideias de redução populacional, começando com Thomas Malthus e atravessando toda a história através de intelectuais eugenistas, feministas e afins. Hoje apresentarei ao leitor documentos de conferências climáticas que comprovam o que já falamos. O homem é o carbono que eles querem eliminar. Tratar de redução populacional pura e simplesmente assusta, embora frases como pobres não devem ter filhos fossem comuns até o fim da Segunda Guerra. A ideia nunca deixou de existir. Contudo, as atrocidades cometidas pelo Partido Nazista fizeram com que o discurso adquirisse uma nova roupagem. Devemos ter menos filhos para proteger o planeta. Isso começou com o relatório Iron Mountain, um documento publicado em 1967 que dizia que a guerra desempenhou funções fundamentais na nossa sociedade, permitindo coesão social e conferiu ao governo uma forte influência sobre a economia. Contudo, a guerra cumpriu seu papel, não sendo mais possível a sua utilização. É aí que entra a militância verde. Conferência de Estocolmo. O primeiro encontro ambiental foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Logo no início, percebe-se que vidas humanas valem menos do que a natureza. Assim, os países em desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. O crescimento natural da população coloca continuamente problemas relativos à preservação do meio ambiente, e devem-se adotar as normas e medidas apropriadas para enfrentar esses problemas. A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras se converteu na meta imperiosa da humanidade. Um dos principais objetivos da conferência é a instituição de uma nova ordem econômica internacional, inclusive com a abertura de fronteira de países desenvolvidos, com o fim da soberania nacional. No mesmo ano, um relatório intitulado Limite ao Crescimento, patrocinado pelo Clube de Roma, embora hoje esteja totalmente desacreditado, foram vendidas 12 milhões de cópias e traduzido para 30 línguas na época, causando um estrago, difundindo ideias de que o crescimento populacional destrói a produção agrícola, e com isso alimentando a ideia de redução populacional ao dizer a humanidade não pode continuar a proliferar. Eco 92. 20 anos depois, foi a vez do Rio de Janeiro sediar sua própria conferência, que ficou popularmente conhecida como Eco 92. Esta produziu documentos que mostram escancaradamente que o homem deve deixar espaço para a natureza. Vamos a alguns de seus princípios. Princípio 1. Os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Princípio 8. Os estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas. O estado decide o que você irá consumir. Princípio 11. Os estados adotarão legislação ambiental eficaz. Princípio 12. Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais fora da jurisdição do país importador, ou seja, adiós soberania. Princípio 16. As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos. Problemas globais, responsabilidade e custos globais. Princípio 17. A avaliação do impacto ambiental como instrumento nacional será efetuada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente. Centralização de poder. Princípio 26. A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis. O culto à natureza. É possível que o leitor pergunte: qual a ligação destes relatórios com o combate contra o crescimento populacional? A princípio, parece uma manobra inofensiva, onde a ONU e seus tentáculos tentam proteger o meio ambiente, mas quando colocamos uma lupa por cima, vemos como que uma marca d'água sob o ambientalismo, o culto à natureza. Mas isso é coisa dos tempos dos celtas, pode questionar o leitor? Infelizmente não. O culto à Gaia, a Mãe-Terra, é algo que está profundamente entrelaçado na política ambiental. E com o culto à terra, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, torna-se algo abjeto e digno de ser eliminado. Vários documentos destacam que problemas concernentes ao meio ambiente só serão resolvidos se houver uma espiritualidade global, desde que o cristianismo não atrapalhe o processo. Vejam trechos de alguns documentos que tratam do assunto. O encontro entre as religiões terá como resultado as suas próprias mudanças, modificações e reconsiderações.
Não quer dizer que cada fé tentará se justificar junto às outras, mas desse engajamento nascerá uma nova fé. É preciso, ao menos temporariamente, aceitar fazer uma abstração, negação, de suas próprias crenças. Conferência de Copenhague. Mais que seus mestres, somos os servidores da natureza, pois é ela que alimenta, ao mesmo tempo, nossos corpos e nossos espíritos, que irriga nossas veias e nosso imaginário. Federico Mayor, diretor-geral da Unesco. O teólogo católico Teilhard de Chardin havia destacado: o destino da humanidade, bem como da religião, depende da emergência de uma nova fé no futuro. Al Gore, salvar o planeta Terra. A vitória do cristianismo sobre o paganismo constitui a maior revolução física da história da nossa cultura, particularmente na sua forma ocidental. O cristianismo é a religião mais antropocêntrica que apareceu. Mais ciência e tecnologia não nos fará escapar da crise atual, a menos que encontremos uma nova religião ou repensemos a antiga. A crise ecológica, portanto, agravar-se-á, enquanto não pudermos rejeitar o axioma cristão, segundo o qual a razão de ser da natureza é a de servir ao homem. Revista Science. Seria preciso dar prioridade ao não material e mudar a escala de valores. Foi-se o tempo em que as igrejas comandavam as necessidades espirituais e faziam reinar uma moral específica. Clube de Roma. A cultura judaico-cristã, assim como as bases indo-germânicas sobre as quais ela se funda, devem ser remodeladas. É-nos preciso uma nova ordem de beneditinos. Barro. Seria uma religião que comportaria uma missão nacional: salvar o planeta, civilizar a Terra, efetivar a unidade humana e salvaguardar sua diversidade. Seria uma religião sem Deus, mas onde a falta de Deus revelaria a onipresença do mistério. Edgar Morin, Anne Brigitte Kern. O conceito de floresta sagrada é totalmente estranho ao cristianismo e à ética ocidental. Durante aproximadamente 2 milênios, os missionários cristãos derrubaram as florestas sagradas idólatras, pressupondo que lá estavam os espíritos da natureza. Revista Science. É importante saber contra quem estamos lutando. Não me refiro a homens engravatados do mais alto escalão da elite mundial. Refiro-me aos espíritos malignos que atuam neste mundo, incluindo nestes mesmos engravatados, induzindo a humanidade a fazer o mesmo que Eva: negar a soberania de Deus para satisfazer seus próprios caprichos e devaneios. Quando se retira Deus da equação, o fracasso é certo, mas parece que desde a queda ainda não aprendemos. Texto da autora Daniele Jesus, publicado na revista Conhecimento e Cidadania, edição de fevereiro de 2025. Curta, comente e compartilhe esse vídeo.